E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. O vídeo de hoje vai dar continuidade ao quadro das páginas para o YouTube. E como no último vídeo a gente teve sobre Pedra Filosofal, hoje vamos falar então sobre Câmara Secreta. Roda a vinheta aí. Se tu ainda não assistiu o primeiro episódio desse quadro, eu te aconselho a fazer isso agora. O link vai estar aqui na descrição e também vocês podem clicar na minha cara para assistir, porque daí tu vai conseguir entender um pouquinho melhor como vai funcionar esse quadro. Mas para dar uma resumida, eu releio todos os livros de Harry Potter e faço meio que um apanhado geral sobre eles, falando sobre alguns detalhes que geralmente as pessoas não perceberam, ou então tento me aprofundar um pouco mais em alguns assuntos que não foram muito aprofundados, e etc. Então é basicamente isso. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês me acompanharem sempre nas leituras desses episódios. Por exemplo, esse é um episódio sobre Câmara Secreta, então já vai separando o teu Prisioneiro de Azkaban lá na tua prateleira para começar a ler ele para me acompanhar no próximo vídeo, entendeu? Mas então vamos logo para as coisas que eu separei para falar aqui nesse vídeo ao ler Câmara Secreta pela quinta vez na minha vidinha. E vamos começar sempre pela dedicatória. Para Sean P.F. Harris, motorista do carro de fuga e amigo dos dias tempestuosos. Provavelmente eu falei o nome dele errado. Mas enfim, para quem não sabe, o Sean aí foi um amigo de infância da J.K., inclusive foi uma das primeiras pessoas a saber que ela queria se tornar escritora. Muito da personalidade do Rony Weasley foi inspirada nesse amigo da J.K., inclusive ele também tinha um Ford Anglia turquesa, que é consequentemente o carro do pai do Rony, sendo esse o carro de fuga citado na dedicatória. Nas páginas 18 e 19 a gente tem o Dobby dando uma possível indicação das Horcruxes. Vem comigo. O Dobby fala que o Dumbledore é o maior diretor que Hogwarts já teve, os poderes de Dumbledore se rivalizavam com os do Voldemort no auge de sua força, mas que há poderes que Dumbledore não, reticências, e poderes que nenhum bruxo decente, reticências. Ou seja, o Dobby queria falar alguma coisa ali sobre os poderes do Voldemort, mas acabou não falando, e pra mim isso é uma menção aí às Horcruxes, porque realmente isso é magia muito avançada, e o Dobby sendo um elfo doméstico, pra quem não sabe, os elfos têm uma magia muito avançada no seu interior, tipo, eles são muito poderosos mesmo. Então ele podia sim saber que o Voldemort fez Horcruxes no passado e tudo mais, até mesmo por causa do diário, né? Então eu gosto de pensar assim. Na página 21, o Harry recebe uma carta aí da Mafalda Hopkirk, informando que ele fez um feitiço da levitação e tal, quando na verdade a gente sabe que foi o Dobby, né? Mas enfim, essa Mafalda Hopkirk é a mesma que a Hermione toma a poção polissuco lá em Relíquias da Morte e se transforma nela, só que queria fazer essa ponte mesmo. Na página 27, o Jorge menciona que a família Weasley tem um vampiro, mas meus amigos, calma, porque não é um vampiro de verdade. Na língua original, essa criatura se chama Ghoul, e inclusive no livrinho de Animais Fantásticos, o Newt Scamander fala que essa criatura muitas vezes é usada como bicho de estimação nas famílias bruxas. E infelizmente isso acabou se tornando um erro de tradução aí em Enigma do Príncipe, porque nesse livro é citado que existe um vampiro numa das festas lá do Slughorn e ele se chama Sanguine, e ele realmente é um vampiro, sabe? Um vampiro que a gente conhece, não um Ghoul. Mas ali a Wyler não sabia disso, então ela resolveu traduzir Ghoul pra vampiro, e depois lá em Enigma do Príncipe acabou entrando pelo cano. E eu não entendo por que disso, tá ligado? Sendo que em inglês vampiro é vampire, não Ghoul. Então, tipo, não faria sentido traduzir Ghoul pra vampiro. Mas fazer o quê? Na página 31 a gente tem menção aí a uma cantora bruxa chamada Celestina Warbeck, que depois, posteriormente, a gente vai descobrir que é uma das cantoras favoritas aí da Molly, a mãe do Rony. E por que eu tô falando isso? Porque em 2014, no Pottermore, a J.K. Rowling lançou a biografia da Celestina, falando um pouco mais sobre a vida dela e tal, e inclusive também lançou uma de suas músicas mais famosas pra gente poder ouvir. Eu vou deixar o link da biografia traduzida da Celestina aqui na descrição, e inclusive nesse próprio link vocês vão poder ter acesso aí à música dela, e eu recomendo muito que vocês leiam e ouçam, porque é realmente muito legal. Na página 34, o Sr. Weasley menciona aí pela primeira vez o Mundungo Fletcher, que a gente vai conhecer aí um pouquinho depois lá na série, né? E depois que a gente conhece o Mundungo, a gente percebe o porquê que o Sr. Weasley fala que ele estava tentando jogar um feitiço pelas costas dele. Não o motivo principal disso, mas a gente consegue ver que o Mundungo já era um traiçoeiro ali e tal, desde a primeira vez que ele é mencionado. Uma coisa muito legal que acontece aí apenas nas edições brasileiras é que a partir de Câmara Secreta, o Harry e Rony começam a chamar a Hermione de Mione, um apelido carinhoso. Eu fui checar nas versões britânicas e infelizmente é só na brasileira mesmo que isso acontece, o que é uma pena porque demonstraria um lado aí mais íntimo e tal do trio chamando a Hermione de Mione. Lendo Câmara Secreta também pela quinta vez foi que eu percebi que o que eu falei lá no das páginas pro YouTube de Pedra Filosofal
Filosofal sobre o Hagrid ser chamado de Rúbio tava errado. Pra quem não lembra, naquele vídeo eu falei que em Pedra Filosofal o trio chamava o Hagrid de Rúbio, que poderia ser aí um vestígio de intimidade e tudo mais, e que a partir de Câmara Secreta eles começam a chamar ele de Hagrid de novo. Mas eu estava errado, meus amigos. Isso na verdade também é uma coisa da tradução. No livro em inglês de Pedra Filosofal eles sempre chamavam o Hagrid de Hagrid e não de Rúbio. Novamente falando sobre o primeiro vídeo ali de Pedra Filosofal, muita gente me bombardeou nos comentários perguntando por que nos livros brasileiros a plataforma se chama 9,5 e não 9,3/4, e novamente isso é coisa da tradução. A Lia Wyler, que é a tradutora oficial de Harry Potter, já declarou que ela decidiu traduzir 9,3/4 para 9,5 para facilitar o entendimento das crianças. Vi muita gente falando que por que no filme é 9,3/4 e no livro é 9,5? Não é isso. Não é que no filme é de um e no livro é de outro, é porque na edição brasileira é realmente 9,5. Na página 76 nós temos uma informação muito legal aí. O Colin Creevey, aquele carinha lá da máquina fotográfica, fala pro Harry e consequentemente pra gente também como que as fotos se mexem no mundo da magia. Um garoto no meu dormitório disse que se eu revelar o filme na poção correta, as fotos vão se mexer. Então a gente sabe aí que ele precisa revelar o filme em um certo tipo de poção para as fotos se mexerem. Agora vamos falar uma coisa muito legal e importante aqui nesse vídeo. Na página 99, o Filch menciona um armário que desaparece. Na língua original eu fui verificar e ele fala Vanishing Cabinet, que por conseguinte é o armário sumidouro lá de Enigma do Príncipe. Em Câmara Secreta eles colocaram armário que desaparece, mas na língua original é sim Vanishing Cabinet. E por que eu tô falando isso? Porque pra quem não sabe, nessa hora o Pirraça joga esse armário sumidouro de uma altura muito alta, possivelmente quebrando ele. E a gente descobre posteriormente aí na série Harry Potter que o armário sumidouro que existia em Hogwarts, lá na Sala Precisa, estava quebrado, inclusive por isso que o Malfoy conserta ele em Enigma do Príncipe. Não é confirmado, a J.K. nunca falou isso em nenhum lugar, mas é possível sim que o armário sumidouro estava quebrado lá no 6º ano, porque o Pirraça quebrou ele no 2º ano. Deixando bem claro que armários sumidouros são valiosíssimos e muito raros, e é muito improvável que existisse 2 em Hogwarts, sabe? Então muito provavelmente é o mesmo. Inclusive na cena do Pó de Flu, quando Harry cai lá na Travessa do Tranco, na Borgin and Burkes, pra quem não sabe, ele se esconde dentro de um armário do Malfoy, do Draco e do Lúcio. E também dizem que esse armário que o Harry se esconde é o armário sumidouro que também ficava lá na Borgin and Burkes, que eles formavam um par com o de Hogwarts e tal. Novamente não é confirmado, mas pela descrição dele parece que é o mesmo. E isso é muito legal, porque essas duas coisas vão se juntar lá pra Enigma do Príncipe. É por isso que eu amo a J.K. Rowling. Na página 103 nós temos o aniversário de morte do Nick quase sem cabeça, uma cena que foi cortada aí dos filmes de Harry Potter e o pessoal sente muita falta. Nesse capítulo a gente descobre que o Nick morreu no dia 31 de outubro de 1492, ou seja, no aniversário de morte dele, que acontece aí em Câmara Secreta, ele estava completando 500 anos de morte. É interessante a gente falar sobre isso porque no dia que o Nick estava completando 500 anos de morte, Lilian e Tiago Potter estavam completando 11 anos de morte. Então o Harry estava lá na comemoração do Nick, comemoração entre aspas, né? Mas mal ele sabia que também era o aniversário de morte da mãe e do pai dele. Então é uma coisa meio pesada aí. Inclusive falando sobre o mesmo capítulo do aniversário de morte do Nick, pra quem não sabe, existe uma música que o próprio Nick compôs falando sobre esse feito que foi ele morrer. A J.K. escreveu essa música, ela ia pra versão final, mas a editora de Harry Potter resolveu cortar, falando que não era muito útil e etc. E a J.K. acabou cortando com muito pesar no coração, como ela mesma já disse. Eu vou deixar novamente o link dessa música aqui na descrição e eu recomendo que vocês leiam porque é uma interação bem legal. Novamente uma informação que não tá no livro, mas recentemente a J.K. revelou no Twitter o nome completo da Murta que geme, e era Myrtle Elizabeth Warren. Um fã perguntou pra ela qual seria o nome e ela respondeu. E isso esclareceu a cabeça de muitos fãs, acreditem, porque muita gente não sabia que o nome da Murta era de fato Murta, só que em inglês, né, Myrtle, Murta é em português, então Myrtle Elizabeth Warren. Meus amigos, na página 155 a gente tem a clássica cena da Minerva entrando na sala do Voldemort, né? Sala do Voldemort? Desde quando Voldemort tem uma sala em Hogwarts, Renier, sua mula? Eu quis dizer Dumbledore.
Gota de limão. E vocês sabiam que na versão original, em inglês, a senha é Sherbet Lemon? Pra quem não lembra, lá em Pedra Filosofal eu falei sobre esse Sherbet Lemon, que é um dos doces favoritos do Dumbledore, que seria o sorvete de limão, que foi a tradução que eles deram na edição brasileira, mas que em inglês é Sherbet Lemon, um dos doces favoritos aí do Dumbledore e, consequentemente, a senha do escritório dele. E agora uma informação aí pra alguns fãs que têm certa dúvida do porquê o Lúcio tá na escola toda hora. O Lúcio Malfoy, o pai do Draco. É porque ele fazia parte da diretoria de Hogwarts, meus amigos. É bizarro pensar nisso, né? Mas ele realmente fazia, apesar de ter sido demitido aí após os incidentes com o diário do Tom Riddle e tudo mais. Agora pasmem, porque na página 175 o Rony acerta quem matou a Murta que geme. Indiretamente, mas ele acerta. O Rony, o Harry e a Hermione estão ali especulando do porquê que o Tom Riddle poderia ter ganhado uma medalha de serviços prestados à escola. E daí ele fala, pode ter sido por qualquer coisa. Talvez tenha ganhado 30 corujas ou salvou um professor dos tentáculos de uma lula gigante. Talvez tenha assassinado a Murta. Isso teria sido um favor pra todo mundo. É meio pesado isso que o Rony fala, né? Não recomendo as pessoas a falarem isso. Mas mesmo assim, ele acerta indiretamente quem matou a Murta, que foi o próprio Tom. No caso foi o Basilisco, né? Mas as ordens do Tom. Na página 207, a gente tem o Aragog falando que o corpo da Murta foi encontrado no banheiro. Mas vocês sabiam que essa informação não existia nas edições brasileiras até pouco tempo? Nas edições mais atuais, a gente tem o Aragog falando: eu nunca fiz mal a um ser humano. O corpo da menina que foi morta foi encontrado no banheiro, não conheço parte alguma do castelo, lá. Mas nas edições mais antiguinhas, essa minha edição, pra quem não sabe, ela foi comprada em 2002, cara, e ela é de 2000, então ela é realmente muito velha. Tá escrito, eu nunca fiz mal a um ser humano, e pula direto para não conheço parte alguma do castelo, a não ser o armário em que cresci. Então eles omitiram a frase que falava que a garota foi encontrada no banheiro, que no caso era a Murta. Então tu terminava de ler esse livro aqui e tu não entendia nada, porque tinha uma hora que o Harry falava pro Rony, lembra do que o Aragog disse que a garota foi encontrada no banheiro, mas essa informação não existia. Ainda bem que depois eles corrigiram para as edições mais atuais. Agora vamos para um assunto delicado a ser tratado aqui nesse vídeo. Na página 183, o Tom fala pro professor Dippet, que era o antigo diretor de Hogwarts: Tom em homenagem ao meu pai e Servolo ao meu avô. Então o nome do Tom seria Tom Servolo Riddle. Mas na página 232, na hora que ele escreve o nome dele no ar pra formar o anagrama lá de Voldemort e tal, ele escreve Tom Servoleo Riddle e não Servolo. Vamos lá pra explicação. Na versão brasileira, a frase I am Lord Voldemort, que seria eu sou o Lord Voldemort em português, virou ex-Lord Voldemort. E por que eu falei Lorde, bem pronunciado? Porque realmente tem um E no fim, Lorde. Lord, sem o E no fim, seria em inglês. Então, em português, ex-Lord Voldemort. E é por isso que eles colocaram o Servoleo no meio do nome dele, porque o E do Servoleo veio pro Lorde. Se não tivesse aquele E ali, seria só Lord, o que estaria errado, porque seria em inglês, mas é pra ser em português. Então a gente pode considerar aí que o nome verdadeiro do Voldemort não é Tom Servolo Riddle, mas sim Servoleo. Mas infelizmente, se tu faz uma breve pesquisa aí na internet, tu não vê nenhum site falando Tom Servoleo Riddle, mas sim Tom Servolo, o que infelizmente tá errado, meus amigos. Vamos arrumar esses sites aí. Pra quem não sabe, o nome original do Voldemort mesmo, né, é Tom Marvolo Riddle, mas os nomes tiveram que ser adaptados aí em Câmara Secreta pra poder caber no anagrama. Inclusive, em dinamarquês, o nome do Tom é o seguinte, eu vou ler aqui porque é complicado: Romeu G. Detlev Jr. Tom Marvolo Riddle, Romeu Detlev Jr. Eu acho que ficou meio bizarro, né? Mas sim, é o nome do Voldemort em dinamarquês. Inclusive, pra quem não sabe, Riddle, que é o sobrenome do Tom, significa enigma em inglês, e o seu próprio nome é um enigma, né? Muito genial isso daí. E vamos à última coisa que eu separei pra falar aqui nesse vídeo. Na página 234, o Harry tá explicando pro Voldemort por que ele não morreu lá quando o Harry era uma criança e tudo mais. E ele fala que a mãe dele, trouxa e comum, morreu pra salvar ele, e é por isso que ele não morreu. E muita gente, sério, muita gente mesmo, pergunta pra mim esse negócio do Harry falar que a mãe dele é trouxa, sendo que na verdade ela não é. Mas o Harry só fala isso, meus amigos, porque algumas páginas antes, o próprio Voldemort fala que o pai dele era trouxa e comum, sabe? E o pai do Voldemort realmente era trouxa. E o Harry só quis, tipo, jogar na cara dele, tá ligado? Ah, minha mãe, que era nascida trouxa, que na cabeça do Voldemort é a mesma coisa que ser trouxa, ela morreu pra me salvar, então foi graças a ela, graças a uma pessoa trouxa e comum
comum que tu não conseguiu me matar, entendeu? É essa a associação que o Harry faz. Então não é que a mãe dele é trouxa de verdade, ele só quis realmente jogar na cara do Voldemort isso. E é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do segundo episódio do quadro das páginas para o YouTube. Eu sinto que esse episódio não teve tanta coisa legal assim pra falar, mas infelizmente vai ser assim, galera. Vão existir livros aqui nesse quadro que a gente não vai poder se aprofundar muito, porque justamente não tem tanta coisa assim pra se falar, tá ligado? Mas de qualquer forma, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e que vocês deixem o gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Sério, ajuda muito de verdade mesmo. Se tu não conhecia o canal ainda e tá assistindo a um vídeo aqui pela primeira vez, se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de curtir a fanpage do canal lá no Facebook. Os links vão estar sempre aqui na descrição. Não se esqueçam de acompanhar o site do Profeta Diário. Inclusive, essa semana saiu um Pottercast que eu participei com eles. Dá uma ouvida no Pottercast e tal, que a gente assistiu, inclusive, Câmara Secreta, e fomos comentando e tal, então tem várias opiniões nossas ali. E também não se esqueçam de dar uma passadinha lá na página da Harry Potter Brasil no Facebook pra ficar por dentro de tudo aí do mundo de Harry Potter. No mais é isso, o vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê num próximo, valeu, é nóis!